Oi pessoal, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre ecologia e eu vou falar primeiro sobre um assunto que sempre cai no Enem, que é a cadeia alimentar. Então, para relembrar, cadeia alimentar sempre vai ser linear. Então, vai ter o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e por aí. A partir do momento que começar a ramificar do produtor, por exemplo, ramificar para cima, para baixo, isso já se torna uma teia alimentar. A cadeia alimentar que mais cai no Enem é a aquática, então a gente vai falar sobre ela. Teia, no caso, porque aqui tem uma ramificação, como podemos ver. Então vamos dar um exemplo que sempre cai, onde o produtor é o fitoplâncton, que pode ser uma alga também. Depois vem o zooplâncton, que pode ser crustáceos, e o peixe. O fitoplâncton, ele faz o próprio alimento, então ele é o produtor. O zooplâncton, ele come o produtor, então ele é o consumidor primário. Você tá vendo? Ele, depois dele, só vem ele. Só que o caranguejo também come direto dele. Então, o caranguejo também é consumidor primário. E o peixe é o consumidor secundário. Então, vamos lá. Depois disso tudo, tem os decompositores, que normalmente a gente não mostra, mas estão sempre presentes. Sempre vai ser fungos e bactérias, não foge disso. Temos que lembrar que as bactérias é o único ser que pode participar de todas as etapas da cadeia alimentar. Então, ela pode ser produtora, pode ser consumidora primária, secundária e é decompositora. Não esqueçam disso, o fungo não. O fungo, ele não participa. E o que a decomposição faz? Ela é responsável por reciclar o ambiente. Então, ela transforma a matéria orgânica em inorgânica. A inorgânica seria água e sais minerais, o que acaba voltando para a planta e tudo mais. Outra coisa que temos que lembrar também é o nível trófico. O que é o nível trófico? O nível trófico é o nível de alimento. Trófico, ó, significa alimento. Então, por exemplo, o fitoplâncton é o produtor, certo? Então, ele está no primeiro nível trófico. Agora, o zooplâncton e o caranguejo são consumidores primários, só que eles já estão no segundo nível trófico. Então, se numa questão cair, zooplâncton e caranguejo estão no segundo nível trófico? Sim, eles estão no segundo nível de alimentação, mesmo sendo consumidor primário. Outros vão falar de fatores que aceleram a decomposição: a umidade, a temperatura e o oxigênio. Então, se cair numa questão, por que na floresta amazônica, por exemplo, a decomposição é mais acelerada? Porque ela é mais úmida, tem mais oxigênio, entendeu? Tudo isso influencia na decomposição. Vamos falar das mudanças na cadeia. Por exemplo, isso é muito importante. Quando você mexe numa área da cadeia, vai mexer nas outras, não tem jeito. Então, por exemplo, se começam a caçar muito esse peixe vai diminuir, certo? Esse zooplâncton, ele não vai ter mais predador. Então, ele vai aumentar. Ele aumentando, o fitoplâncton diminui. Logo, o caranguejo também vai diminuir, porque ele não vai ter alimento suficiente, entendeu? Então, não pode achar, o caranguejo pode se alimentar de outra coisa. Mas, na questão, você tem que olhar o que tá mostrando, gente. Tem que ver o que tá acontecendo, o que a questão tá pedindo pra marcar, entendeu? Nunca não vai acontecer nada. Sempre que uma parte da cadeia muda, as outras também vão ser afetadas, não esqueçam. Agora, pessoal, a gente vai falar de outro assunto muito importante que sempre cai no Enem, que é biomas. Primeiro, vou dar uma dica: procurem saber a localização dos biomas no mapa, porque às vezes o Enem pede isso. Então, procurem o mapa e se habituem com ele. Outra curiosidade que já caiu: qual foi a maior devastação? Qual bioma, na verdade, foi mais devastado nos últimos 100 anos? A Mata Atlântica. Só que qual foi mais devastado nos últimos 20 anos? Foi o Cerrado, gente. Atualmente, o Cerrado é o segundo maior bioma no Brasil. Então, vamos falar. Primeiro, vamos falar da Amazônia. A Amazônia, ela é uma floresta fechada. Por quê? Para proteger o solo da lixiviação e da erosão. O que é lixiviação? Lixiviação é a retirada de nutrientes do solo pela água da chuva. E erosão é o desgaste do solo. Então, por isso que a copa dela é bem fechada, para evitar que a água da chuva entre e prejudique o solo. Ela é estratificada. O que é estratificada? É quando o tamanho das árvores são diferentes, ou seja, uma é mais baixa, outra é mais alta. Para que isso? Para
para valorizar o fluxo de ar. Então, quando uma é mais baixa ou uma é mais alta, o ar vai assim. Então, aumenta o fluxo de ar. Ela é um bioma clímax. O que é isso? Ele consome quase tudo que ele produz. Então, e por causa disso, falamos também que a Amazônia tem um solo pobre. Então, por quê? Porque ela tem uma rápida absorção. Os mesmos nutrientes que ela produz, ela absorve. E ela também tem uma alta decomposição. Lembra que falamos que a temperatura, a umidade, o oxigênio influenciam na decomposição? Então, todos os nutrientes acabam sendo decompostos muito rápido. E por causa da absorção, ela é considerada um solo pobre. Os tipos de folhas da Amazônia. Tem perene e latifoliada. A perene é uma folha que ela é permanente, ou seja, ela não cai. Não é igual, por exemplo, tem um dos Estados Unidos, do outono, que tem aquelas folhinhas que a gente vê em filme que cai no outono, cai e nasce na primavera, sabe? Na Amazônia não é assim, a folha dela não cai. E também tem folhas latifoliadas, ou seja, são aquelas folhas largas, como por exemplo a Vitória Régia, que tem animal que fica em cima e tudo mais. A Amazônia, ela tem 3 ambientes, vamos dizer assim. Um é a terra firme, outro é o ambiente de várzea, que é um ecotone. O que é isso? É uma transição de ecossistemas. Gravem esse conceito, tá? E tem o igapó, que é alagada. Então, por que a várzea é uma transição? Porque ela tá entre a terra firme e entre a terra alagada. Então, ela fica ali no meio termo, por isso que ela é chamada assim. A várzea também ela é considerada ribeirinha ou mata ciliar, que é protegida por lei. E porque ela protege os rios do assoreamento, que é a entrada de muita terra ou muita areia nos rios, da lixiviação e tudo mais. Agora vamos falar das caatingas, das principais características também para vocês diferenciar. A caatinga, uma característica dela é que as folhas dela viraram espinhos para evitar a perda de água. Então, por isso o cacto e tudo mais. Ela tem uma camada, a sua vegetação ela tem uma camada de cera em volta. Isso é para evitar a desidratação, tá bom? E as folhas dela são caducifólias, ou seja, elas caem. No tempo de seca, elas caem para evitar a perda de água. E também tem uma palavra que define muito a caatinga e que vocês precisam saber. Toda vez que a gente falar xeromorfismo ou xerófita, isso quer dizer seca. Então, a caatinga, o problema da caatinga é a seca. Diferente do bioma que vamos falar agora, que é o cerrado. Que o problema dele é o solo. Então, vamos lá. O cerrado, as características dele é a raiz profunda, para tentar buscar água no solo. Galhos tortos. Ele é um bioma semiúmido. Ele tem folhas com pelos, pelagem, sabe? Pra absorver um pouco de água. Ele tem casca grossa também. E o seu solo é pobre e ácido. Então, muitas vezes tem que fazer calagem para que seja possível plantar nesse solo. Então, se perguntarem, qual solo é melhor para se plantar? A caatinga ou o cerrado? Gente, é a caatinga, porque é o que eu falei, o problema da caatinga é a seca, mas o solo é bom. Já o cerrado, o problema dele é o solo, então tem muito mais um trabalho para que a plantação ocorra, entendeu? Então não esqueçam desses detalhes, façam exercícios, e é isso, gente, boa sorte, muito obrigada!